Oi, gente, boa noite. Quando a gente tem que falar assim no cinema, né? A gente tem que esperar o plaquete bater para poder falar. Ok? Então vamos lá, gente. Muito boa noite. Mais uma noite que a gente está aqui junto, né? Para a gente serenar, se harmonizar, se tranquilizar. Que a gente possa respirar, deixar o nosso corpo se tranquilizar. Feche os olhos, se permita chegar aqui nesse momento, sentindo o seu corpo relaxando, a sua mente se tranquilizando. Deixa as fofocas da cabeça para depois. E vamos se concentrar, aproveitando aqui tudo que o plano espiritual preparou desde cedo aqui para nós. Respirando profundamente e se permitindo chegar por aqui, efetivamente, para receber tudo que cada um de nós veio buscar. Possamos então, envolvidos na luz do Mestre Jesus, que possamos agradecer pela vida, agradecer pela oportunidade de mais um dia de aprendizado, agradecer pela oportunidade de termos chegado até aqui, junto desse plano espiritual tão maravilhoso, junto de todos os amigos encarnados e desencarnados que aqui se encontram. Que possamos agradecer pelo alimento na nossa mesa, pela roupa que nos veste, pelas nossas camas, pelos nossos lares, pela água que nos banha, agradecer pelos nossos trabalhos, agradecer pelo momento onde agora nos encontramos, que é o melhor momento onde podemos e temos maturidade para estar. Que possamos agradecer tudo aquilo que essa doutrina nos promove, agradecer pelo Mestre Jesus em nossas vidas. Com muita paz e tranquilidade, serenidade, muito amor no coração, vamos iniciando essa noite de Evangelho, essa noite de paz e tranquilidade, serenidade, que possamos abrir aos aprendizados e às oportunidades que temos de ouvir um pouco a respeito da nossa doutrina, sobre o Mestre Jesus, sobre nossos amigos espirituais e sobre tudo aquilo que podemos, que merecemos e que queremos aprender. Que nesse momento possamos nos concentrar na reforma íntima e que possamos então nos preparar agora, com a mente, com as emoções, com o coração, para receber tudo aquilo que viemos buscar. Que Deus Pai nos abençoe e nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. E agora, minha gente, eu permaneço por aqui, tá bom? Vou fazer então a palestra. Vamos falar um pouco sobre um assunto bem interessante. Eu sempre acho eles muito interessantes, né? Mas tem uns ou outros que mexem um pouco mais com a gente. E hoje, muito particularmente, a gente vai falar sobre o exemplo. O que o Mestre Jesus nos trouxe de exemplo. E como nós, enquanto aprendizes, estudiosos do Evangelho, ou que chegamos até aqui pela dor, ou pela doença, ou por umas emoções em desequilíbrio, que possamos compreender o que nós viemos aqui fazer, na verdade, né? Que possamos compreender qual a lição que nos traz a respeito do exemplo em si. Quando a gente começa a estudar sobre espiritualidade, a aprender um pouco mais a esse respeito, a entender o quanto isso é bom para nós e que a gente tenta seguir os exemplos de Jesus, que a gente tenta aprender um pouco mais, a gente se depara com pessoas que não acreditam em nada disso, com pessoas que têm crenças e religiões diferentes,
coisas que pensam que são totalmente diferentes daquelas que a gente aprende. Só que tudo aquilo que faz bem pra gente, a gente quer que todo mundo ouça, que todo mundo siga, que todo mundo aprenda as mesmas coisas. E muitas vezes não é assim que funciona, né, gente? Cada um tem a sua visão de mundo. E cada um, dentro desse processo de aprendizado, vai por aquele caminho que faz mais ressonância dentro do coração, com aquilo que está mais de acordo com aquilo que a pessoa está sentindo naquele momento. Por isso que nem todo mundo pensa da mesma forma, nem todo mundo segue a mesma doutrina, nem todo mundo está no mesmo padrão de maturidade e nem todo mundo olha as coisas do mesmo jeito. Então, quando a gente começa a aprender sobre o plano espiritual e ler um pouco, não sei se vocês já tiveram curiosidade de olhar um pouco para o Livro dos Espíritos, por exemplo, que foi o primeiro livro que surgiu da comunicação kardecista, ele traz muitas perguntas, né, sobre curiosidades entre o mundo encarnado e desencarnado, né? E dentro dessas leituras, a gente acaba achando respostas para muitas coisas que a gente nem acharia que poderia ser possível responder. E aí a gente quer falar para o mundo. E cada vez que alguém tem uma opinião diferente, a gente quer convencer a pessoa de que o que a gente está falando é melhor, ou é mais interessante, ou porque serviu. E aí a gente vai começar a se deparar com uma realidade muito cruel, de que cada um pode não acreditar em nada daquilo que a gente acredita. E muitas vezes isso está dentro da nossa casa, né? A gente tem pessoas dentro da nossa casa que pensam de forma diferente da gente. E a gente vai buscar literaturas e buscar formas, ou mesmo dentro da ciência, tentar convencer aquela pessoa que aquilo que a gente está falando é real, mas não vai resolver. Porque a única forma que faz com que a gente possa mostrar para o outro que aquilo que a gente está falando é bom, é o nosso exemplo. Então, um exemplo, gente, quando a gente cria uma rotina, por exemplo, do Evangelho no Lar, às vezes, dentro da sua casa tem 10 pessoas e você vai ter que fazer sozinho ou sozinha. Porque as pessoas que estão ali não acreditam que aquilo seja eficaz. E para nós é uma coisa que acaba fazendo tão bem, porque o Evangelho, ele vai dizer o que quando a gente faz o Evangelho. Aqui a gente está fazendo junto, né? Um monte de gente ali do outro lado, um monte de gente aqui, encarnados, desencarnados, todo mundo junto. Mas às vezes, quando a gente está na nossa casa, você fala, para que eu vou fazer esse negócio? E a gente sabe que dentro da linguagem, né, da parábola de Jesus, onde um ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei. Então, mesmo que você faça sozinho no banheiro, gente, não tem problema nenhum. Às vezes não dá para você fazer na sala em voz alta. Às vezes não dá para você fazer no seu quarto, porque tem mais gente lá que não acredita ou acha uma besteira o que você está fazendo. Então, faz sozinho, não tem problema nenhum. Se você sozinho fizer uma leitura breve em voz alta, por que a gente fala em voz alta? Porque há muitos espíritos desencarnados que ainda acabaram de chegar no plano espiritual ou que ainda não evoluíram o suficiente para ler pensamentos, porque essa é a comunicação do outro lado, eles precisam dessa informação em voz alta. E só pensando a gente não consegue comunicar. Então a gente falando, o trechinho que a gente vai ler, sozinho, a gente não vai discutir com ninguém, a gente vai discutir com a gente mesmo, vai pensar a respeito. Você já está fazendo com que pelo menos os desencarnados que foram trazidos ali naquele momento vão estar fazendo evangelho com a gente. E aí a gente está fazendo o quê? A gente está blindando a nossa casa. Por quê? Porque a gente está pedindo para o plano espiritual estar conosco, a gente está pedindo autorização, e claro que tem que ter uma disciplina, né, gente? Não dá para ser qualquer hora. A gente tem que combinar a gente com o plano espiritual, o que for melhor para nós, onde a gente consiga, naquele dia, se dedicar a fazer esse evangelho. É pouquinho tempo, é 20 minutinhos, se você achar suficiente, às vezes até 15. Mas vai ser o tempo de você se conectar com o plano espiritual, de você fazer uma precezinha de abertura, um pouco como a gente fez aqui, ler um trechinho, qualquer, às vezes esses folhetinhos que vocês pegam aqui, ó, já serve. Às vezes um dos livrinhos que a gente tem de mensagem, às vezes a leitura do próprio livro, né, do Evangelho, dos Espíritos, dos Médiuns, que você leia, que você pense a respeito e que depois você faça a vibração, você já blindou a sua casa, porque você trouxe o plano espiritual para fazer essa conexão lá dentro da sua casa. Esse é o exemplo que a gente quer dizer, vai estar em harmonia porque a gente fez algum trabalho, alguma conexão com o plano espiritual para que a gente possa ter essa harmonia dentro de casa. Vocês vão perceber uma coisa muito interessante, olha, tentando convencer vocês de alguma coisa.
Vocês vão perceber uma coisa muito interessante, que a próprio lar ele fica mais harmonioso, mesmo que tudo em volta esteja em desarmonia, as pessoas podem estar brigando, os pensamentos podem ser diferentes, podem ter gente que está bebendo dentro de casa, pode ter gente que esteja em outro patamar, né, de pensamento. Você fazendo isso, você acaba blindando você e pelo menos o seu entorno, porque o plano espiritual vai tentando atuar com quem está lá que não está com os mesmos pensamentos. Pode ter gente reclamando, pode ter gente que não está feliz, pode ter gente que é pessimista, pode ter gente vendo televisão de programas que não são interessantes. Mas quando você faz essa blindagem, você vai aos poucos transmutando. E não adianta falar, gente. É se chatear, é perder tempo e chatear o outro também, quando a gente insiste que a nossa opinião é mais válida que a do outro. E às vezes não é mesmo, porque os outros podem ter outras vivências. Às vezes a gente também pode estar errado em relação ao que o outro pensa, porque o outro tem as experiências dele. Agora, o que é que vai trazer uma certeza sobre aquilo que a gente está falando? O nosso exemplo, a nossa serenidade, o nosso equilíbrio. E vocês vão perceber, principalmente, gente, quando a gente fica tentando convencer as pessoas de que esses assuntos que a gente acredita são importantes, relacionados à espiritualidade, que é o que eu estou falando aqui, vocês vão perceber que o plano espiritual que não está muito evoluído, são irmãozinhos que estão em aprendizado, eles vão criar confusão dentro de casa com aqueles que estão no outro padrão de pensamento. Vai criar confusão, vai ter respostas atravessadas, vai ter o outro que vai falar alguma coisa que nem sei por que está falando, mas está falando para criar confusão. Isso é um teste para a gente, inclusive, provar o quanto a gente realmente tem fé naquilo que a gente está estudando, pensando, falando. Gente, é um teste diário. É um teste, você está risando, né? É um teste coletivo o tempo inteiro. A gente está sendo testado, gente, o tempo inteiro, para saber o quanto a fé da gente está resistente ou não. E isso vai fazer uma frase muito interessante, porque assim, é muito fácil ser espírita dentro do centro. É muito fácil a gente chegar aqui, fazer a prece, a gente conseguir se conectar. O difícil é chegar em casa, é chegar no trabalho e conseguir continuar sendo esse equilíbrio em pessoa que a gente consegue dar quando a gente está aqui dentro. É aí que mora a nossa aprovação. E é aí que vem a reforma íntima eterna da nossa vida, encarnação atrás de encarnação, que a gente levanta todo dia pensando, este dia eu vou ser melhor que o dia anterior, e o nosso dia termina e a gente fala, não consegui me vencer. Mas tudo bem, a gente tem um monte de encarnação, não tem problema. O importante é a gente pensar agora como é que a gente vai manifestar isso dentro da gente, que é a parte mais difícil, né? Então, quando a gente vai pensar em todo esse aspecto, né, daquilo que a gente acredita, a gente poder exemplificar cada dia Jesus vivo dentro de nós e dentro das nossas experiências, vai fazer com que a gente consiga, de alguma forma, disseminar toda essa instrução, toda essa informação. Porque, veja bem, gente, Kardec, né, dentro do kardecismo, a gente sempre fala assim, a fé ela não é cega, ela é uma fé raciocinada. Eu tenho provas, todos os livros que Kardec escreveu foram provados cientificamente, porque ele pedia essas provas, logo que ele começou a pesquisar tudo isso, ele foi tendo provas das coisas que ele falava e que ele escrevia. Então, ninguém está pedindo aqui para você ser cego na sua fé. Eu acredito que acabou e pronto. Não. O seu dia a dia vai provar isso para você. Porque naquele dia em que você tem aquele seu desafio diário a estar convivendo com ele, e você tenta fazer a sua conexão, e se você conseguir fazer a sua conexão, que é essa parte mais difícil, aí você conseguiu passar na prova. Aí você conseguiu dizer, realmente, eu estou sendo auxiliada pelo plano espiritual, e eu estou conseguindo respirar fundo e não dar uma resposta pior nessa hora. E aí a gente consegue sobreviver a essa situação porque a gente está sendo provado, porque a gente está se colocando à disposição desse aprendizado. Gente, isso é uma prova, é uma rotina. A gente se habitua a não tentar ver o ruim do próximo, né? Ou ver o lado negativo. Nós todos estamos em crescimento e nós temos tanto sombra quanto luz, e nós temos isso dentro de nós. O problema é que a nossa sombra, ela pula na frente. Quando a gente mais gostaria de estar
sereno, em harmonia, achando que tudo vai dar certo, aquele nosso lado aparece e põe tudo a perder. Então, qual que é o grande exemplo disso? Como é que Jesus manifestava? Independente de qualquer coisa, ele sempre era firme com os seus, né, com os apóstolos ali, ele era sempre firme, mas muito amoroso. Então, ser também sereno e estar em equilíbrio não é ser submisso a situações que a gente não concorde. Não é isso que eu estou dizendo. A gente não deve simplesmente aceitar, percebendo que alguma coisa está errada e não acabou, simplesmente aceitar e pronto. Mas a gente pode, com serenidade, com firmeza, que é o que nós como pais, mães, avós, enfim, tentamos fazer, levar uma educação ou um crescimento daquele nosso filho, daquele nosso neto, das pessoas que convivem com a gente, com um limite, principalmente com a firmeza. Quem tem jovens aí, os pré-adolescentes, os adolescentes, sabe bem o que é isso hoje. Ser firme, com amorosidade, sem agressividade, tentando levar essa possibilidade de crescimento para esse jovem também hoje. Assim como a gente, que está na idade um pouco mais madura também, entender que lidar com idosos hoje, principalmente aqueles que têm algum problema cognitivo, também é uma doutrina de amor. Né? Como lidar com essas pessoas que estão, às vezes, num desequilíbrio cognitivo e poder ter uma palavra de amor, poder ter paciência. Então, veja, a gente está no meio, por a gente estar estudando isso, a cobrança é muito maior. Quer dizer, o tamanho da responsabilidade da gente depende do tamanho do nosso aprendizado. Quanto mais você sabe, mais será cobrado de você. Então a gente fala assim, seria melhor eu ficar então na ignorância. Não, gente, nós estamos aqui para evoluir. A gente está aqui para crescer naquilo que a gente se dispôs a fazer. Então, quantas encarnações a gente pretende ainda voltar para aprender o mínimo do mínimo do mínimo? A gente sempre pensa, nossa, espero que na próxima eu venha com um pouco menos de carga do que eu estou hoje. Aí eu consigo crescer um pouco, aí eu tenho um querido do meu coração que está precisando de ajuda. Aí eu resolvo voltar, mesmo que eu tenha, né? Esses espíritos, às vezes, de luz voltam para estar perto da gente, menos evoluído, para ver se a gente consegue crescer um pouco junto da presença deles. Então, gente, é assim, esquece essa história de tentar ser santo agora para não reencarnar mais, porque vai demorar um tempão ainda da gente poder chegar nesse nível evolutivo. Qual que é o consolo, né? Qual que é o que a gente se sente melhor? A gente faz a nossa parte, para que a gente possa, a cada vez que a gente for desencarnar para reencarnar, a gente tenha concluído pelo menos 15% da caminhada que a gente quis fazer. Porque a gente chega aqui na Terra, a gente reencarna, e o próprio ambiente da Terra é tão comprometedor, boa noite, é tudo tão comprometedor, é tudo tão denso, tudo tão pesado quando a gente chega aqui, até porque o planeta é para isso, né? Estamos mudando, daqui a alguns anos, quem sabe, o planeta realmente esteja mais limpo. Mas nesse momento, muito especialmente, a gente está vivendo um momento de muito desequilíbrio planetário e isso reverbera na gente. E já que a gente tem uma doutrina, uma crença que nos ampara nesse sentido, por que não usar isso? Então a gente, a prova viva, vocês estão aqui por quê? Porque vocês acreditam, porque vocês sabem que podem fazer a parte de vocês, assim como a gente aqui, né? Normalmente quem fala é quem tem mais que ouvir. A gente também sabe disso. Então, quando a gente está falando alguma coisa, porque a gente também tem que se conectar com aquilo que está falando. O plano espiritual, ele é tão perfeito que ele traz tudo aquilo que eu preciso ouvir, que o pessoal que está lá dentro precisa ouvir, que vocês precisam ouvir. E é assim que a gente vai, no exemplo, trazendo essa melhora interior, esse crescimento interior. Então, nós não estamos desamparados nunca, gente. A gente sempre tem Jesus, Deus, plano espiritual, nossos mentores. Às vezes a gente está com um pensamento tão perturbado que os nossos mentores não conseguem chegar perto da gente, de tão perturbado que a gente está. Então até isso fica difícil para eles que estão evoluindo também junto com a gente. Nossos mentores são seres muito queridos, que fomos deles, eles de nós, e que resolveram, né, eles desencarnados, resolveram estar aqui como uma espécie de anjo da guarda, ou como aqueles que vão junto conosco estar crescendo. Então imagina também como eles ficam quando a gente não consegue fazer reforma íntima. A gente se propôs a chegar junto e crescer junto, e todo mundo vai passar de padrão vibratório, e a gente acaba não conseguindo
atingir esse padrão de serenidade. E é muito difícil aqui mesmo. Não estou falando que é fácil, senão a gente não estava aqui, né? É difícil e a gente está sendo provado. Então, não existe fórmula, gente. O que existe é a gente entender que cada dia a gente tem a possibilidade de recomeçar. Nossa, até ontem eu fiz isso, até ontem à noite estava tudo errado. Vou tentar hoje de novo. Se eu conseguir fazer 1/1000º do que eu me propus a fazer no dia de hoje, e isso me fez um pouquinho melhor, eu já tenho um pouquinho mais de forma íntima do que no dia anterior. Então, se a cada dia vou cair, claro que a gente tem a queda, tem as relações difíceis, tem as provações difíceis, tem as pessoas conviventes que muitas vezes são difíceis, assim como nós. Às vezes nós aqui somos os difíceis também. E como é que a gente vai, então, sobre isso, usufruir de tudo que a gente aprende, às quartas, aos domingos, nas literaturas, né? De forma onde a gente vai se burilando. Quem faz o curso, por exemplo, aqui, o quanto a gente vai se burilando, e lembra sempre, não é só, a gente não se burila porque Jesus foi o exemplo e porque a gente quer ser que nem ele. A gente se burila porque é bom para nós a evolução. Ele é o nosso exemplo, mas é a gente que tem que fazer para a gente estar sereno, para a gente estar em equilíbrio. Às vezes a gente sai tão rápido do equilíbrio por nada, depois quando passou aquela explosão, eu falei assim, por que eu perdi a minha razão nessa hora? Por que eu me permiti, olha que coisa chata, né? Por que eu me permiti ficar estressado nesse momento? Assim, a moda é estresse, né? Então, assim, por que eu permiti que isso acontecesse? Porque nós somos imperfeitos, estamos aprendendo. E já que nós somos imperfeitos, a gente pode errar um monte. O único consolo é que a gente vai ter que conviver com a gente mesmo o resto da eternidade. Então, a única coisa que dá é a gente tentar remediar o mais rápido possível para que a gente possa, pelo menos, ter períodos, né, vamos dizer assim, oásis periódicos de tranquilidade. Porque o resto é sempre confuso. Eu diria que no nosso dia a dia, 10% a gente consegue estar em equilíbrio. Os outros 90% a gente está no turbilhão. Do trabalho, do trânsito, da família, dos filhos, dos avós, dos pais, enfim. De tudo aquilo que nos cerca. E se a gente conseguir pelo menos um espacinho, como esse aqui que a gente está tendo agora, para a gente poder respirar, se conectar e se centralizar para poder estar em equilíbrio, eu acho que a gente já ganhou muito diariamente. Então isso, gente, é uma conquista diária. Aos poucos, em pequenas gotas, né? Não vamos tentar atingir grandes objetivos de uma vez. A partir de amanhã eu não vou mais responder, eu não vou mais olhar, não vou mais ficar bravo, não vou mais estressar, não vai conseguir. Porque grandes objetivos exigem grandes sacrifícios. E que nem sempre a gente consegue e a gente se decepciona, não quero mais fazer isso. Não vai funcionar. Então tudo começa muito pequeno. Então nos próximos 20 minutos que eu ficar aqui assistindo a palestra, eu vou conseguir não pensar em nada do que tem lá fora. É uma conquista. Porque muita gente às vezes está aqui pensando um monte de coisa que está lá fora, que faz parte, né, do estresse que a gente vive. Mas se a gente conseguir pelo menos uma vez na semana fazer essa conexão, a gente já começou a ganhar. A gente já começou a trazer o exemplo para os outros que convivem com a gente. Pô, mas toda quarta-feira você vai nesse centro, todo domingo você assiste essa palestra. Para quê? Porque me faz bem. Porque é momentos que me conecto com alguma coisa que eu não consigo de outro jeito. Então, veja bem, ó, se você sai sereno da palestra, você chega em casa, tá lá o tumulto, mas você está em equilíbrio, porque você recebeu um passe, você se concentrou em receber o passe, que é a parte muito importante do processo, então você já está no lucro de pelo menos 1 a 2 vezes por semana que você conseguiu se conectar com alguma coisa importante. Então, já é o exemplo. Nossa, você chegou, melhor você saiu do centro aí, então. É o exemplo. Então, gente, parte de nós. Não adianta a gente esperar que saia do outro a nossa melhora e a nossa reforma íntima. É a gente que vai ter que se esforçar sozinho, com o Mestre Jesus e com o plano espiritual e com o auxílio das literaturas e muitas vezes com o auxílio, né, das vibrações que as pessoas pedem, que a gente faz, já é um monte de gente que está colaborando com a gente. E ainda bem que a gente tem uma rede de apoio, né? A gente chega aqui, pede para colocar o nome, pede para fazer vibração. Então a gente tem como se organizar. A gente fala assim, dá para pôr meu nome na vibração, porque eu estou tão perturbado, já é alguma coisa que leva a gente
a se sentir um pouco melhor. E a gente tem conexão direta, né, gente? A gente já pensou, a gente já conectou. Ai, mas eu não sei fazer nenhuma reza. Não faz mal, é só uma conversa. Jesus, Deus são nossos amigos. É só conversar, é só falar de coração. Ai, eu estou passando por isso, dá para dar uma forcinha aí, porque eu não estou segurando a onda? Vocês podem ter certeza que a ajuda chega. Talvez não como vocês esperavam, né? Com todos os nomes e todas as pompas. Mas vai chegar informação de serenidade para você. Porque você vai se colocar à disposição. Então, gente, eu acho que a parte mais difícil é ser o exemplo. E na hora da aprovação é buscar esse exemplo dentro de nós para a gente poder estar em serenidade dentro dessa história. Eu acho que é a nossa reforma íntima que vai contar. E vou dizer para vocês de novo, não é fácil. É uma prova que a gente passa a cada momento, seja no trânsito, seja na condução, seja chegando em casa, seja no nosso trabalho, seja lá onde for. Até para chegar aqui às vezes é difícil, porque todo o plano espiritual que está em volta dos nossos pensamentos amarra a gente para a gente não chegar aqui e não receber todo esse tratamento. Então, quem tem que fazer essa parte? A gente. A gente precisa se concentrar, precisa olhar para a prece. A prece é a ferramenta mais forte que a gente tem dessa conexão. Não existe coisa melhor, né, de que a gente poder ter. Às vezes você pode até andar com a prece de Caritas dentro do bolso. Eu tenho uma dentro da minha bolsa, porque às vezes na hora do desespero a gente nem lembra de nada. A gente só sabe falar, ai meu Deus, e não sabe falar o resto. Aí a gente olha para a prece, faz aquela leitura, se conecta. E eu acho que é assim, gente, que a gente vai conseguir evoluir na nossa proposta de crescimento. A gente vai conseguir colocar a nossa fé na frente, a nossa crença em Jesus. Jesus já falava que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, a gente removeria montanhas. E a gente não acredita nisso. Até o momento onde a gente precisa tanto na hora da dor que aquilo aparece. Então é a fé que está na frente aí mostrando para a gente das nossas possibilidades. Tá bom? Fica aí a reflexão da semana. Vamos manter essa serenidade, vamos manter aí essa percepção do Evangelho no lar, da reforma íntima e na necessidade da oração, que é a nossa ferramenta mais eficaz no momento da dor. Fiquem na paz do Mestre Jesus. Não? É para fazer tudo? Quem sabe? Vai fazer? Bom. Obrigado. Se era para delegar, eu faria. Boa noite a vocês. Mais uma vez aqui estamos, depois dessa ótima palestra, para a gente poder fazer as nossas vibrações, né? Nossa doação de energia, de amor, para o plano espiritual aproveitar essa nossa energia com toda a nossa vontade, nossa dedicação, para a gente conseguir ajudar. Então vamos lá. Vibremos inicialmente pela paz mundial. E os dirigentes das nações vão se encontrar através do diálogo, a paz para todo o nosso planeta. Vibremos especialmente pela guerra entre Israel e palestinos, Hamas, Hezbollah, Houthis, para que haja um cessar-fogo geral, para que os reféns sejam libertados, para que a paz se instale naquela região do Oriente Médio. Vamos vibrar também pela paz entre Ucrânia e Rússia. Que esses dois dirigentes, esses dois governantes possam encontrar, através do diálogo, o equilíbrio, a paz para os dois países. Então, vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil. Que os nossos dirigentes, os nossos governantes encontrem, através do diálogo, da paz para todo o nosso planeta, para todo o nosso país. Trazendo educação, trazendo saúde, trazendo alimentação ao povo brasileiro. Vamos vibrar também, queridos irmãos, por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros. Enfim, onde haja um leito de dor ao Mestre Jesus, que as tuas caravanas de socorro, tuas correntes médicas possam estar ali ajudando, socorrendo, aliviando dores quando não for possível a cura, para ajudar a todos esses irmãos. Vibremos também por todos aqueles que se encontram detentos,
que eles possam se arrepender das suas atitudes, dos seus males praticados, e possam iniciar ainda nesta encarnação o seu refazimento moral, espiritual, interior, o seu com arrependimento daquilo que fizeram, pedindo perdão a Deus pelos seus atos praticados. Pedimos também por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Mestre Jesus, que as suas caravanas socorristas possam invadir esses locais e ajudar, retirar, resgatar todos esses irmãos e levá-los às colônias do plano espiritual para o seu refazimento. Nós vamos lembrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro, de drogas, todos eles possam ter na tua luz, Mestre Jesus, o caminho a saírem desses vícios e reiniciarem as suas vidas ainda nesta encarnação. Vamos lembrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram nos orfanatos, nas creches, nos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada, Mestre Jesus. Que o teu exemplo, que o teu evangelho seja um norte para todos esses irmãos. Vibremos pela paz entre todas as religiões. Vibremos por todos os lares em desarmonia. Que a tua luz branca de paz e de amor, Mestre Jesus, penetre a todos esses lares em desarmonia, trazendo para eles paz, amor, carinho, equilíbrio. Vibremos também, Mestre Jesus, por todos os nossos desafetos, quer seja desta encarnação ou de encarnações anteriores. Mestre Jesus, que a tua luz, Mestre Jesus, possa ser levada a todos aqueles nossos desafetos. Que os amigos do plano maior da espiritualidade possam levar o nosso pedido de perdão a esses desafetos, levar o nosso arrependimento sincero e honesto dos males que praticamos a esses nossos desafetos. Que as bênçãos de luz sejam levadas para eles, que eles possam caminhar, como pediu Jesus, para e passo conosco rumo à seara bendita do Mestre Jesus. Vamos lembrar também, Mestre Jesus, por todos os desaparecidos, quer sejam crianças, jovens e adultos. Mestre Jesus, que esses irmãos possam ser resgatados, possam ser levados aos seios de suas famílias. Vibremos também, Mestre Jesus, por todos aqueles cujos nomes se encontram no chat da nossa live de hoje. Todos eles recebam as bênçãos, harmonização, equilíbrio, curas de cada um deles. Aqueles que nos assistem também recebam essas mesmas bênçãos do plano maior da espiritualidade. Vamos vibrar pelos nossos parentes, amigos e irmãos. Que na casa de cada um a tua presença, Mestre Jesus, ali se faça, levando paz e harmonia. Vibremos também, Mestre Jesus, pelos nossos lares. Que a tua luz branca esterilizadora invada cada um dos nossos lares, esterilizando, limpando, retirando miasmas, fluidos deletérios. Se houver irmãozinhos que queiram trazer a discórdia, possam ser esclarecidos e encaminhados às colônias do plano maior da espiritualidade. Vibremos finalmente por nós mesmos, Mestre Jesus. Que a tua luz abençoada seja derramada sobre cada um de nós, envolvendo-nos, trazendo-nos paz, harmonia, equilíbrio, cura, e que possamos nós sairmos daqui muito melhores do que quando chegamos. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, para que as correntes médicas aqui presentes fluidifiquem todas essas águas que foram aqui trazidas e todas as águas que se encontram nas nossas lives. Todas essas águas sejam fluidificadas com o fluido necessário para a cura de cada um desses irmãos. E assim, Mestre Jesus, nós vamos encerrando esta primeira etapa dos nossos trabalhos, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui,
recebemos essas energias positivas, recebemos o teu amor e recebemos principalmente das correntes médicas que nos assistem, Dr. Bezerra, Dr. Roberto Seabra e correntes, as energias curadoras necessárias para cada um de nós. Quando essa cura não for possível, Mestre Jesus, que permita-nos recebermos o alívio das nossas dores, o alívio dos nossos sofrimentos, quer sejam eles físicos, espirituais, morais, para que nós consigamos seguir em frente da nossa jornada. E que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre, que assim seja. Vamos aos nossos recadinhos. Bastante recadinho, ó. Vamos começar pela nossa rifa hoje para a gente variar. Nós temos uma rifa de uma bolsa e de um jogo de jantar, casca de abacaxi, como se fala hoje. No meu tempo era bico de jaca. Mas enfim, temos aqui R$5 o número. Peço a vocês que nos ajudem colaborando com essa rifa e com a manutenção da casa. Nós temos também os nossos recados do bazar, né? Vamos fazer a entrega do bazar no último sábado deste mês. Aqueles que puderem nos ajudar com mantimentos, a gente agradece demais. Mantimentos não perecíveis, a lista está ali no quadro branco. Então, podem trazer, deixem com o nosso irmão Luiz lá no bazar e ele fará a distribuição depois, de acordo com as famílias que temos cadastradas. Nós temos o bazar no fundo da casa. Quando vocês saem da sala de cromoterapia, passam no bazar, tudo que vocês comprarem também vai reverter diretamente para benefício da casa, benefício das cestas básicas. Nós temos o curso básico, que ocorre todas as terças-feiras, é um curso online, professor Carlos Cabeça que dá o curso, e um curso muito tranquilo para quem quer conhecer um pouco da base da doutrina espírita. Quem se interessar em fazer, é um curso fácil de acompanhar, pode fazer a inscrição com a Margarida. Qual é o horário da live? 8 horas. 8 horas da terça-feira. Na terça. Mas você tem que fazer a inscrição com a Margarida, porque ela passa o seu celular lá para o professor Carlos, e o professor Carlos vai te chamar no dia do curso para você participar do curso. Tá bom? Você pode participar pelo celular mesmo, computador, como quiser. É fácil. Aí depois vem a parte mais difícil, que é o curso de orientação e educação mediúnica, que aí é 3 aulas online e 1 aula presencial. Também não é tudo online, mas também não é tudo presencial. É uma cada mês, cada 40 dias, temos uma aula presencial na casa. As aulas presenciais são marcadas daí. São marcadas, exatamente. E aí vocês vêm nas aulas presenciais para participar disso. Nós temos nas quintas-feiras, para quem precisar, de entrevista com o Cláudio Miro. A entrevista serve para vocês receberem orientação, para vocês passarem o que sentem, passarem como estão, e ele vai orientar qual o melhor tipo de tratamento para vocês receberem e até para participar do tratamento agendado de cura, que é no último sábado de cada mês. É obrigatório passar na entrevista de triagem para que vocês sejam incluídos na lista do tratamento de cura que ocorre no último sábado. É importante lembrar que esse tratamento de cura tem que fazer no mínimo 3 últimos sábados de cada mês seguidos, né? Não dá, eu venho eu falto outro, venho eu falto outro. Não resolve não. Tem que fazer no mínimo 3 últimos meses, sábados de cada mês seguidos. Eu gostei, eu quero continuar. Pode continuar, indefinidamente, enquanto vocês quiserem continuar a vir no tratamento no último sábado de cada mês. Quem achar que com os 3 já se curou, que está ótimo, que está bem, que não precisa vir mais, siga no tratamento de quarta-feira atualmente. Né? Nós temos biblioteca no andar de cima, aqueles que se interessarem em ler, aprender, conhecer mais sobre a doutrina, temos pelo menos uns 1000 livros lá para vocês lerem, aprenderem e se divertirem. A garrafa de água, quem quiser trazer garrafa de água,
traz, leva lá dentro, abre a garrafa para que ela seja fluidificada na sala de cromoterapia, junto com a cromoterapia que vocês vão tomar. Quem não trouxe a garrafa e quiser, o Luiz tem no bazar para vender, tá bom? Nós temos a live hoje, feita híbrido, né? É live presencial, e às vezes não dá para vir, vai faltar, não quer faltar, quer acompanhar nosso trabalho, então entra no Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior e acompanha a parte da palestra, das vibrações, todas online. E no domingo nós temos a live do Evangelho Semanal Nosso, às 8 horas da noite, também no Facebook, para aqueles que quiserem nos acompanhar. Tá bom? E que Deus abençoe vocês, uma ótima cromoterapia a todos e sejam felizes.